Senhor, gente, hoje eu vou falar de ateísmo. Eu já fui ateu. Eu costumo dizer que eu passei pela trindade da crença, né? Porque eu já fui cristão, ateu e hoje sou cristão de novo. Ou seja, com 12 anos eu me batizei, entreguei minha vida para Jesus. Com 14, 15 por aí eu me desviei, né, devido a muitas coisas da vida. Pesquisas, a ciência começou a me atrair mais do que a crença, deixando claro que a ciência não torna ninguém ateu. A ciência não faz alguém ateu. A pessoa escolhe ser ateu devido a uma decepção. Com a crença, é mais atraído pelo que ela pode ver. É uma decisão pessoal. A ciência não faz ninguém ateu. Ninguém acorda assim, hoje eu sou ateu. Não, né? E eu comecei a pesquisar coisas da Bíblia e eu fui tentando buscar na ciência. Eu sempre gostei de ciência, filosofia e por aí vai. Eu tentava achar a resposta da Bíblia na ciência. Não estava feliz assim só em achar na Bíblia. Eu falei, não, eu quero saber mais com provas, vamos dizer assim. E a ciência acabou me atraindo mais do que a Bíblia. Coisas do dia a dia foi é, me atraindo bem mais. Aí vai balada, mulher, beber e por aí vai. Fumar, e aí tudo que não presta na vida. Eu só não usei droga e não matei. E de resto eu bebia, fumava, começava a namorar, largava, já começava com outra. Era uma palhaçada só, para não dizer outra coisa. Então, dizendo de novo, a ciência não torna ninguém ateu. Aí tudo foi deixando de ter sentido na minha vida, foi indo aos poucos, e o diabo é tão astuto, tão esperto, né, que eu não acordei assim do nada, tipo, Deus, eu te odeio, não. Antes eu conseguia falar Jesus, Deus, tal, normal. Com o tempo, eu, eu não falava mais Jesus, porque Jesus é um nome poderoso. A Bíblia diz que ao som do nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Romanos 14, 11, né? Que até os demônios temem o nome de Deus, o nome de Jesus. E aí eu parei de falar Jesus. Depois eu parei de falar Deus. E quando fui ver, eu já não queria falar mais nada. Eu falava, eu quero acreditar no que eu posso provar. Até debatia com o pastor da minha mãe, falava, tentava convencer ele na Bíblia que Deus não existia, com alguns elementos, coisas da época, e ele tentando provar que Deus existia. Aí ficava naquela mistura de ciência e teologia, aí, naquele debate. Mas eu deixei de acreditar. E eu costumo dizer que a gente não pode adorar a Deus porque Ele vai dar alguma coisa pra gente. Não, a gente tem que adorar pelo que Ele é. E aí foi deixando de ter sentido e parei de acreditar. Então o ponto principal é o seguinte: o ateísmo é uma crença, é uma religião, vamos dizer assim. Porque aí alguém vai falar, mas como é que o ateísmo vai ser religião se eles não creem em Deus? Vamos por parte. O que faz uma religião? Um grupo de pessoas com a mesma ideia e o mesmo foco, mesmo princípio, né? Vou dar um exemplo aí de uma religião, duas religiões bem predominantes no Brasil, né? Bem, eu diria, fortes, né? Tem muitas pessoas que creem nessa religião. É o exemplo de duas, mas serve para várias, budismo e por aí vai. Uma é o catolicismo e a outra é a Umbanda. Claro que eu não estou falando mal de nenhuma das duas.
São simplesmente crenças que são fortes no Brasil. Tem anos e anos e anos de história. E o que eles creem? Tem o mesmo objetivo, o mesmo foco e creem no mesmo Deus, certo? O catolicismo crê em Deus, a Umbanda também. Eles têm o mesmo foco. É um grupo de pessoas que tem a mesma ideia, a mesma ideologia e a mesma crença. Antes de alguém de repente falar, maçonaria é religião. Não, não é. A maçonaria é um grupo de pessoas, um grupo de homens, como eles dizem, livres e de bons costumes, que envolve um monte de pessoas, um monte de homens que têm crenças diferentes. Pode ter um budista, um católico, um espírita, um evangélico, um pai de santo. O importante é crer em algo maior, né? Como eles dizem, Engadu, o grande arquiteto do universo. Ateus não entram na maçonaria. Voltando para o ateísmo, né? Que essa é uma dúvida para tirar antes que alguém pergunte. E então o ateísmo ele é uma crença. O ser humano, querendo ou não, os ateus querendo ou não, ele é isso. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Não importa, eu creio em Allah. Independente em Hare Krishna, dependente o que você escolheu para crer. O ser humano foi projetado por Deus para crer. E o que a ciência crê? Nós evangélicos acreditamos totalmente o oposto deles. A gente crê para ver. E eles querem ver para crer. Então, tudo que acontece, a ciência, para eles é tudo. A ciência é o deus do ateísmo. Eles tentam provar as coisas através da ciência. Vou dar um exemplo. Se eu pegar, o meu celular que eu estou gravando aqui agora, arremessar ele pela janela para cair lá na rua. Aí eu falo, ali não vai quebrar. Tá, mas como é que você pode provar? Aí seria na física. Velocidade, se tem o vento para contribuir, o impacto que ele vai ter no chão, a resistência do aparelho e por aí vai. Vou ter a ciência para provar se quebra ou não quebra. Então o Deus deles é a ciência e eles querem de todo jeito não admitir que Deus é soberano, que Deus não existe. Eles não vão admitir de jeito nenhum que Deus existe. Fala, não, Deus existe realmente, eu não quero acreditar. Não, a ciência para eles é tudo. Então o ateísmo, no geral, é isso. É uma religião, é uma crença. Porque a religião se forma por isso. Um grupo de pessoas com a mesma ideia e com o mesmo objetivo. O ateísmo é pessoas que não acreditam em algo maior, né? Como já vi ateus falando em seres metafísicos, né? Ou seja, Deus, que eles não creem em Deus, o objetivo é provar que Deus não existe e que a ciência pode tudo. A ciência é o que o homem precisa. Isso caracteriza já uma religião, na minha opinião. Não estou usando nenhum argumento bíblico e nem científico ou histórico. É uma opinião pessoal. Que se a gente for parar para analisar, é mais ou menos isso mesmo. Deus abençoe.